falamos da Grécia. Da Grécia surge a escrita. Isso tem uma pequena modificação daquele material que vocês receberam, mas trivial. As ciências, o nome Tales e Pitágoras, olha, eles estão no século VI a.C., ainda não se escrevia. Então, eles não usavam ainda textos escritos. É muito mais na tradição. E sobre os dois, as tradições são muito controvertidas. Todo mundo fala teorema de Tales, como se o Tales fosse o Pitágoras, como os grandes matemáticos. Há muita controvérsia sobre isso. No século V começa a escrita, e a escrita é feita sobre coisas gravadas em pedaços, tipo pedaço de telha, que são chamados ostracas. E Tales e Pitágoras são os dois nomes, quando a gente fala em matemática, todo mundo lembra, bom, Tales e Pitágoras são os primeiros matemáticos. Tales é de uma cidade chamada Mileto, Pitágoras é de uma cidade chamada Samos, e muito se diz sobre eles. Bom, de Tales, o que se conta é que ele visitou o Egito. Praticamente todos os intelectuais da época visitavam Egito, Babilônia. Eles viajavam muito, os gregos viajavam muito. Acho que pelo fato de ter um arquipélago, eles estavam acostumados a viajar. Viajavam muito. Então ele visitou o Egito e, de acordo com alguns historiadores, do Egito veio a ideia da geometria, que, como eu falei na última vez, a geometria do Egito é medida da terra para fazer coleta de impostos. Tem nada a ver com a geometria abstrata grega. E ele visitou a Babilônia, e a Babilônia tinha muito bem desenvolvida a astronomia. E ele, inclusive, disse que o Tales foi capaz de prever um eclipse, não sei. De Pitágoras se fala que ele viajou para o Oriente. E lá no Oriente ele estudou com magos zoroatristas. O que é isso? Quer dizer, faltou um R. Zaratustra, erro de digitação, pulei o R. Zaratustra ou Zoroastro, esse é o... Não é Deus da tradição persa, dos chamados magos. Não é Deus, seria um tipo de filho de Deus, ou um daqueles deuses que resolve baixar a terra para despertar a humanidade, para conhecer a humanidade. E se faz muita comparação da tradição que fala no Zoroastro, Zaratustra, e de Cristo. É muito interessante. Isso está bem discutido num livro que eu recomendo para todo mundo, Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche. É um livro recomendável, leiam, porque vai dizer, não, mas como esse homem fala de religião? Mas é a forma primeira de conhecimento de coisas que você busca explicações, que é aquilo que a gente faz no matemática. Portanto, na matemática. A gente quer explicações. Quando você não tem a explicação adequada, você recorre a explicações de natureza religiosa. Então, tudo isso está na base de toda essa nossa conversa. Tales, agora eu mudei, achei umas figurinhas mais bonitinhas. Essa é do Tales, essa é do Pitágoras. Quando foi feito isso, provavelmente 500 anos depois, não se tem ideia do que eles eram, óbvio. As pesquisas recentes, e há muita pesquisa sobre, contestam as contribuições de ambos para a matemática. E um deles é muito radical. Diz que Tales e Pitágoras, como matemáticos, morreram em 1942, que é quando saiu, ou 1964, quando saiu uma pesquisa muito bem feita, mostrando que a contribuição deles para a matemática foi praticamente nada, pouca coisa. Isso contraria um pouco a historiografia mais tradicional, mais clássica, que coloca os dois. Essa é a coisa mais recente que está sendo feita sobre os dois. Ambos foram fundamentais
na refutação cristã da matemática grega. Porque quando o cristianismo se implantou, eu vou voltar a falar sobre isso, quando o cristianismo se implantou lá para 300, 400, que o Constantino reconheceu o cristianismo, os gregos, os filósofos gregos, fizeram muita oposição ao cristianismo. E os cristãos, como reação, fizeram oposição à filosofia grega, dizendo que a filosofia grega era pagã. E dão como dois exemplos o Tales, que dizia todas as coisas vêm do fogo, água, e Pitágoras, que dizia que os números são a causa de tudo que existe no universo. Claro, o interesse do Pitágoras em números bate com a informação de que o Pitágoras tinha sido discípulo lá dos zoroastristas, que ele foi lá para o lado da Pérsia. E se vocês pensarem em Pérsia, Afeganistão, tudo essa região é muito próximo à Índia. E a Índia é tida como o lugar onde mais atenção se deu a números. Por isso nós temos um sistema indo-arábico. É da Índia que vem a ideia. E os números têm uma natureza mística muito grande. Se fala, tem tratados inteiros sobre o significado 1, tratados sobre o significado 2, do 3, cada número tem. Então, a Índia tem uma grande tradição que é pertinho da Pérsia, é a tradição persa. E os persas são considerados, nessa época, grandes calculistas. E vocês já vão ouvir mais sobre isso quando eu falar do alcarismo. Então, essa é o que se fala do Tales e do Pitágoras. O Pitágoras, particularmente, é muito interessante, porque ele nasceu num lugar chamado Samos, ali perto da Itália, da Grécia. E lá ele foi expulso por ideias filosóficas. Ele pregava uma filosofia que ia contra a filosofia vigente. Foi expulso. Na expulsão, ele foi para uma cidade chamada Tarento, na Itália. Ficou pouco tempo lá, mas no pouco tempo que ele ficou lá, criou um grupo de admiradores, uma escola pitagórica. Então, havia muitos pitagóricos em Tarento. Um deles, você vê que nem conheceu Pitágoras, bem depois nasceu, mas naquela escola filosófica com as ideias filosóficas do Pitágoras, esse fulano Arquitas parece que é o que mais absorveu as ideias do Pitágoras. E ele se encaminhou para a matemática. Mas o que ele era? Um general, conhecido como um general, um político muito eficiente. Tarento se tornou uma das cidades mais prósperas da região, graças em grande parte ao Arquitas. E o Arquitas se dedicava à matemática. E é o conhecido como o que... ele é o responsável pelo sucesso de Tarento e é conhecido porque ele deu a solução da duplicação do cubo. O que interessava esse problema? Ele era um homem prático, político, general, mas ele se reunia com alguns amigos em lugares chamados academias. E o que eles faziam nessas academias? Pensavam sobre as coisas mais abstratas possíveis. As academias não tinham nada de interesse para o povo e para a população. Era quase como, forçando um pouco a linguagem, quase como um clube de indivíduos que se reúnem para pensar sobre coisas sem importância. Eles tinham a vida deles, como o Arquitas é muito, muito relevante nessa interpretação da história, ele tinha a vida dele, vida prática, era um político, um general, comandava ali coisas da cidadania e de vez em quando ia para as academias. E lá nas academias eles pensavam sobre o abstrato. Quantos desse tipo existia?
a lista que a gente tem é um número muito pequeno daqueles que hoje a gente chama matemáticos. Quem sabe uma centena. Grupos pequenos, que se reuniam em lugares pequenos, chamados academia. Quem dá esse nome é o Platão, quando diz o lugar onde ele se reuniu, e esse nome ficou, é o lugar onde morava um sujeito chamado Academos. Esse Academos morava longe, distante do povo. Aca quer dizer distante, demos quer dizer povo. E as academias viviam distantes do povo. E lá podemos dizer que eles se distraíam. E lá criaram um estilo de pensar, e o Arquitas é responsável, talvez, como o primeiro a mostrar a necessidade de uma prova dedutiva formal. Infelizmente, nos cursos de História da Matemática, ninguém lembra desse nome, Arquitas. Mas é talvez o mais importante e o pioneiro, o primeiro matemático teórico que nós encontramos na tradição grega. Ele faz uma redução ao absurdo, inclusive, primeira vez que se faz isso. Algumas inovações gregas estavam ocorrendo que nada tinha a ver com a academia. O teatro grego era muito importante, os grandes teatros. Escritores, Ésquilo, Eurípides, Sófocles, as peças gregas até hoje são de grande sucesso. Arquitetura, os templos gregos foram... Olha, para fazer um templo você precisa muita matemática. Aqueles templos muito bonitos, aquelas colunas. Nenhum deles era de academia, era gente do povo que fazia isso. Política, Péricles, a filosofia. Isso se dava na academia. Sócrates, Platão e Aristóteles, mas é filosofia. Heródoto que fez a história. Isso eu já passei. Artes médicas, muito importante na Grécia, eu vou correr um pouco. O Império Grego atinge o apogeu com um Alexandre, um príncipe que se tornou rei da Macedônia. O Alexandre, pelo jeito, estudou, dizem que o professor dele foi Aristóteles. Aristóteles, claro, era um escravo porque era de outra comunidade. Eles viviam, as cidades viviam em guerra, acabava a guerra, levava alguns como escravo. Escravo não quer dizer escravo no sentido de hoje. Então, Aristóteles era um intelectual que foi professor do filho do rei. O Filipe da Macedônia, o Alexandre era filho dele. Recebeu todo esse ensinamento e, pelo que dá para a gente perceber, a grande estratégia militar do Alexandre nas conquistas, ele conquistou tudo. A grande estratégia militar da conquista é baseado numa coisa que hoje a gente poderia identificar talvez como modelagem. Que ele constrói um modelo do campo de batalha e trabalha sobre esses modelos. Então, quando eu penso um pouco na essência da modelagem, eu escrevo sempre lembrando do Alexandre e dando alguns exemplos das estratégias de combate que ele adotava para ter o sucesso que ele teve. Com poucos soldados, derrotou o maior exército da época, que era o exército da Pérsia. Quando ele conquistou a Pérsia, ele foi avançando até a Índia. Quando ele chega na Índia, por razões as mais variadas, ele chega na Índia e volta. Muito doente, morre no caminho. Até hoje a gente não sabe onde ele morreu, não sabe onde ele foi enterrado. Aí ele volta, mas fica muita coisa do pensamento, da escultura, das artes, sobretudo das artes gregas, na Índia, que mistura, e muita coisa da Índia é levada de volta. O Alexandre, nesse período que ele conquistou todo o Mediterrâneo, foi fundada a cidade de Alexandria em homenagem a ele. E para Alexandria ele mandava tudo que pegava de pilhagem nos encontros em que eles derrotavam as cidades em que eles estavam conquistando. Eles
mandavam tudo para a biblioteca. Então, a biblioteca de Alexandria tinha coisa do mundo inteiro. O que teria acontecido com Alexandre? Como será que ele morreu? As versões que ele teve uma doença, pegou uma doença muito séria, voltou e morreu. Uma das versões muito interessantes ele chegava nas cidades conquistando, e a primeira coisa que eles faziam nas cidades, quando eles chegavam na cidade, em vez de derrotar e destruir, porque todo mundo sabia que o exército dele ia destruir, ele entrava em contato com a cidade e oferecia paz. Como é que nós vamos consolidar essa paz? Um dos meus generais, etc., vai casar com uma das princesas de vocês, e assim, de algum modo, ele ia trazendo os que seriam derrotados para trabalhar com eles. E ele chega na Índia, essa é uma versão romântica muito interessante, que a gente conta muito na Unipaz, onde a grande coisa da Unipaz é despertar consciência, conhecimento de si próprio. E uma das versões que se conta, todas essas versões encontram algum fragmento escrito aqui ou ali que permite montar essa história. Uma das versões é que ele manda o emissário dele falar com o rei lá da Índia e diz, olha, o meu rei, o Alexandre, que conquistou todo mundo, está preparado para conquistar a Índia, mas ele gostaria de evitar uma batalha. E aí o rei da Índia diz, volte para o seu amo e pergunte para ele, ele conquistou todo mundo, será que ele conquistou a si próprio? E diz que quando o emissário fala isso, o Alexandre cai numa depressão profunda e a partir daí ele volta e morre. Um negócio romântico, mas é bonito, não é? Se você não conquistar a si próprio, o que você vai fazer? E por isso, quando eu falo em paz, nas 4 dimensões, nós precisamos paz militar, precisamos paz social, precisamos paz ambiental, mas tudo isso depende da paz individual. Nós só podemos trabalhar bem na busca de paz se a gente estiver em paz com a gente mesmo. Isto é, conquistar a si próprio. Então, essa historinha do Alexandre é muito inspiradora, para mim tem sido. Mas, fecho aspas, volto para a história da matemática. Na história da matemática, claro, Alexandria foi fundada como uma grande cidade e lá se estabeleceu uma academia. A Academia de Alexandria, talvez a mais famosa dessa época. O nome que desponta aí muito forte é de Euclides. Euclides nasceu em algum lugar e foi lá e começou lá na Academia de Alexandria a trabalhar sobre o que ele fez. Uma das grandes coisas que ele fez foi reunir os conhecimentos matemáticos, como do Arquitas e de outros, os conhecimentos matemáticos que estavam por lá, disponíveis na época, e organizar tudo isso na forma de um livro. Esse livro se tornou conhecidíssimo, é uma obra em 13 livros, ou 13 volumes, chamado Elementos. É um trabalho de síntese. Esse livro ninguém viu. Desapareceu completamente. Ele escreveu um outro livro, esse livro a gente tem. Eu tenho uma cópia muito interessante, chamada Data, onde no Data ele faz aplicações. Quase que é um livro, considerado um livro de exercício sobre as teorias que estão expostas nos elementos. É muito interessante. Esse é o Euclides. Um outro filósofo muito importante, mais recente, só pouco, vive até 180 a.C., é o Apolônio, que escreveu um livro chamado Cônicas. E todo mundo que estudou cônicas sabe, você tem um cone, corta com um plano, conforme a posição do plano, você corta assim, se você cortar assim, dá um círculo. Se você cortar assim, dá uma elipse. Se você cortar assim, dá uma hipérbole, cortando paralela a um dos coisas, dá uma parábola. Então, são essas as figuras geométricas chamadas cônicas, que foram muito bem estudadas pelo Apolônio e
O livro do Apolônio é acessível, a gente encontra com facilidade e é interessante, muito interessante. Esse é o trabalho. Outra academia muito importante é Siracusa, na Sicília, porque os gregos, o Alexandre, quando expande a Grécia pelo Mediterrâneo, ele conquista o sul da Itália, a Sicília, e vai até Nápoles, vai um pouco para cima até de Nápoles, conquista tudo isso é região grega. E na Sicília, na cidade de Siracusa, cria uma academia. Nessa academia, o matemático de maior importância é Arquimedes. O Arquimedes, todo mundo lembra, o Arquimedes é aquele que calculou π. O que ele faz? Pega um círculo, como é que eu vou achar o comprimento desse círculo, da circunferência do círculo, desculpa. Como eu vou achar o comprimento? Aí ele põe lá dentro um quadrado. Achar o perímetro do quadrado é fácil. Bom, o do circunferência é maior que o do quadrado escrito. Mas então, se eu tiver um quadrado, eu posso ter um octógono. Estou me aproximando do comprimento da circunferência. E aí você tem um polígono regular de um monte de lados, você está, cada ladinho pequenininho, você está se aproximando da circunferência. E esse é o método chamado método de Euclides para calcular π. E tem cálculos muito bem feitos sobre o valor de π. É um grande matemático. Mas o matemático já, se a academia é distante do povo, ele já começa a aproximar a academia a coisas que interessam para o povo. Por exemplo, o rei consulta o Arquimedes, um sábio, não é? Consulta o Arquimedes, porque o rei mandou um ourives fazer uma coroa. E o rei deu para o ourives, olha, eu tenho aqui uma quantidade de ouro e uma quantidade de prata. Então você faça uma coroa de ouro e prata. O ourives faz e entrega para o rei a coroa de ouro e prata. E o rei acha que foi enganado. Que ele pôs, ouro era mais caro, estou chutando assim, pode até ser ao contrário. Achava que ouro era mais caro, prata mais. Então ele pôs mais prata do que ouro. Enganou o rei. Aí o rei chama o Arquimedes e fala, a coroa está linda, mas eu acho que foi enganado. Você é capaz de me dizer quanto tem de ouro e de prata nessa coroa? E o Arquimedes começa a pensar, até que ele tem uma ideia que é sobre a densidade. E através então ele faz todo o cálculo, no trabalho do Arquimedes a gente tem toda essa calculeira. A coisa básica aí é a densidade. Mas onde que ele resolveu, onde que ele percebeu essa coisa importante da densidade? Diz que ele estava tomando banho, e eles tomam banho numa tina, estava tomando banho numa tina, de repente ele percebeu que ele flutuava. E descobriu por que ele flutuava. Coisa que a gente aprende quando aprende a boiar, não é? Você enche o pulmão de ar, você flutua. E ele percebeu isso, percebeu que a quantidade de água deslocada, se fosse peso menor do que o do corpo, o sujeito podia flutuar. É a lei do empuxo. Aquele empuxo que diz por que os barco vazio flutua, o barco cheinho não flutua. Ele ficou tão entusiasmado, porque isso deu a ideia para ele descobrir o negócio da coroa. Ficou tão entusiasmado que saiu correndo pela rua gritando, Eureka, Eureka. Eureka em grego quer dizer achei. E saiu pelado pela rua gritando Eureka. Isso é contado num outro livro que eu vou falar logo sobre ele, muito importante. Então essa é a ideia, esse é o Arquimedes. E dentre as grandes coisas que ele fazia, ele desenvolveu também matemática ou engenharia militar. E quando a gente estuda matemática e guerra, um dos primeiros exemplos que a gente acha é do Arquimedes. Ele desenvolveu
grandes instrumentos de defesa que atacavam o inimigo que se aproximava, e aí o principal deles é baseado na alavanca, que é a catapulta. E aquele negócio que joga, aquele brinquedo de criança que você faz assim e uma bolinha sai e vai. Essa é a catapulta. E essa foi uma invenção do Arquimedes. E graças à catapulta, que ele fazia uma pontaria muito boa, regulando a tensão dos fios que seguravam a catapulta, a alavanca, ele conseguiu defender Siracusa contra o ataque dos seus maiores inimigos. Quais eram esses maiores inimigos? Roma. Essa é uma foto do Euclides, é uma foto do Arquimedes, uma foto, a máquina fotográfica não era boa. Isso foi feito provavelmente lá pelo 1500, 1300, por aí. Se vê a lembrança da figura, faziam figuras de Cristo muito parecidas também com essa. Quer dizer, há um modelo de grandes figuras que é muito parecida com essa figura que aparece aí no Euclides. Essa é outra do Arquimedes. Existe um monte de fotos deles. O que a gente puser aí é interessante. Vale pela interpretação da época que eles fizeram. Olha, o uso do compasso é interessante. Não esqueça que aquele Deus, aquela imagem de Deus criando o universo, também usava o compasso. Compasso é um negócio extremamente importante nessas tradições matemáticas. Esse é a coisa que se encontrou de alguma coisa do Euclides, é um pedaço de papiros onde estava escrito coisas do Elementos de Euclides. Muito depois, do século I, Euclides foi século III a.C. Mas é a única coisa que a gente tem. O que a gente tem de Euclides são textos árabes. Esse aqui é um teorema de demonstração do teorema chamado Teorema de Pitágoras. Texto árabe. Os árabes, aí é a nossa fonte para ver o Euclides. Em grego, as coisas do Euclides não existem. Existem os textos em árabe. Foram trabalhados e muito bem reformulados, traduzidos para o grego e se tornaram aquilo que a gente chama edição Príncipes. É a edição que não é aquela do tempo de Euclides, porque não sobrou nada do tempo de Euclides, mas é uma edição que todo mundo acha que é a mais autêntica, baseado em coisas árabes, em fragmentos como aquele que eu acabo de mostrar, uma coisa assim e outra. Então alguém escreveu, e esse sujeito que escreveu chama Heiberg, em 1900 e pouco. E aí tem o que a gente considera, esta é a obra de Euclides. Então, se vocês comprarem um livro de Euclides em grego original, é feito pelo Heiberg em 1900 e pouco, baseado nessas coisas. E nós temos aqui no Brasil uma tradução para o português diretamente do texto do Heiberg, que é feita pelo professor Irineu Bicudo. É a primeira vez que sai em língua portuguesa uma tradução direto da edição Príncipes. Não é daquilo que Euclides escreveu no ano 300 a.C., porque ninguém tem. Depois, alguns comentadores, no século IV, escrevem sobre o Euclides. Também junta tudo isso, o que os comentadores escrevem, o que os árabes escreveram, os pedacinhos que se acha, tudo isso, deu para reconstruir o que seria. É um trabalho lindo, o trabalho de historiador, que procura recuperar essas coisas que ficaram perdidas. E aí nós chegamos nos romanos. Lembra que o Arquimedes defendia contra o ataque dos seus maiores inimigos, que eram os romanos. Então, Siracusa era sempre atacado pelos romanos e eram defendidas pelo Arquimedes, era o líder da defesa. Quem eram esses romanos? Claro, quando eu mostrei isso numa figurinha, os da Índia subiram, procuraram, lá estava frio, desceram para o Mediterrâneo
e foram para o lugar onde é a Península Grega, onde é o arquipélago grego. Mas é claro, na hora de descer tem um outro caminho tão pertinho que é ir para a Itália. Na hora que você está descendo da Europa, você ou vou para a direita, eu vou para a Itália, ou vou para a esquerda, eu vou para a Grécia. Então, alguns foram para o lado da Itália. E se localizaram, assim como os gregos se localizaram lá no Monte Olympus, etc., os outros se localizaram no norte da Itália e deu uma civilização muito importante, que é a dos etruscos. Os etruscos são parecidos com os gregos. A arte etrusca, tudo. Existe alguma coisa. Apogeu dos etruscos no século VIII a.C., mas aí eles são derrotados por um outro grupo. Quem é? Enéas. Eu já falei dele para vocês. É o que escapou da guerra de Troia. E foi aquele que recebeu um aviso: cuidado, o cavalo é coisa de traição. Aí ele saiu. Ao sair, para onde ele foi? Por alguma razão, indicaram para ele que havia umas terras, que é o lado da Itália de hoje, que ele devia se encaminhar para lá. Ele vai. Viajar pelo Mediterrâneo é complicado. E no caminho ele dá uma paradinha num lugar perto da Fenícia, a cidade chamada, onde hoje é Tunísia, numa cidade chamada Cartago, e lá encontra uma rainha. Se apaixona por essa rainha. Essa rainha chama Dido. O que ela tem de muito especial? A Dido era uma rainha da Fenícia, uma princesa da Fenícia. E a Dido, o pai quis obrigar a Dido a casar com alguém que ela não queria. Aí ela se revolta contra o pai e diz: eu vou sair de casa. Não quero casar com esse, eu vou sair de casa. E o pai diz: pode sair. Vai procurar a sua vida onde você quiser, eu te dou como dote esse punhado de ouro. E dá um saquinho com algum ouro para ela, moeda. E ela então aceita aquilo, pega companheiras, a corte dela, e eles vão procurar onde eles vão se localizar com aquele dinheirinho que o pai deu. Chega na Fenícia, num lugar lá, numa cidade importante, chega para o rei e diz: olha, eu quero comprar um terreno. E mostra para ele: olha, eu tenho essa quantia para comprar o terreno. O rei dá muita risada e diz: com isso aí você vai comprar aquilo que você puder cercar com couro de vaca, com couro de boi. Um tapete, não é? Isso aí dá para pagar a terra embaixo de um tapete, cercada por um tapete. Ela fica desapontada, vai para casa e começa a pensar. Aí o que ela faz? Corta aquele tapete, aquele couro de boi, pele de um touro, corta em uma tira bem fininha, bem fininha, bem fininha. Chega num terreno, ela estica essa tira toda, é um terreno enorme. Chega para o rei e fala: olha, eu consegui cercar esse terreno com a pele de um touro. Cumpra a sua promessa. E o rei cumpriu. E então essa terra é de vocês. Essa terra é a cidade de Cartago. Nessa cidade de Cartago, que é a melhor área possível, a maior área possível, que se pode cercar com uma tira de um comprimento dado, é um dos maiores problemas da matemática do cálculo das variações. É chamado problema isoperimétrico. Iso, o mesmo perímetro, qual é a maior área que ele pode cercar? Sabe-se que é o círculo. Com a circunferência, naquele perímetro da circunferência, a maior área que você pode cercar é um círculo. O 2πr cerca πr2, que é a maior área possível. Isso foi demonstrado em 1830, mais ou menos, 1840. Mas a Dido já sabia isso, não é?
Por isso, esse problema isoperimétrico nos livros de cálculo das variações é o problema de Dido, porque ela resolveu esse problema. Isso é interessante. Então, o cálculo de variações é muito velho. Ela cercou isso, construiu a cidade e o Enéas passou algum tempo lá. Claro, ele e os soldados, a equipe que estava com ele, com certeza, nesse período, eles ensinaram toda a arte militar, eram troianos, conheciam muita arte militar, prepararam muito bem a população de Cartago do ponto de vista militar. Dido se apaixonou pelo Enéas. Um belo dia o Enéas disse: não, eu tenho que continuar a viagem porque eu tenho que chegar no lugar que foi indicado pelos deuses. Abandona a Dido logo em seguida suicida, se mata. A gente encontra Dido outra vez no livro A Divina Comédia do Dante Alighieri. Ela está lá no finzinho do inferno. Por quê? Porque ela se suicidou. Eu já vou falar do Dante Alighieri daqui a um tempo. Mas ela volta da história. Mas dentro do inferno. Por quê? Porque ela se suicidou por amor. Isso é um negócio importante. Eu sei que aí o Enéas vai, acha a terra que ele queria, que os deuses disseram, essa é a terra, é Lavinium, pertinho de Roma, e se estabelece lá em Roma, fundada por dois descendentes deles, chamados Rômulo e Remo. Os dois se perdem na floresta, são alimentados por uma loba, por isso que aparece essa figurinha famosa de Roma. Então, o Rômulo e Remo são alimentados pela loba e fundam a grande cidade de Roma. E aí Roma começa a se expandir e acaba com os etruscos. Para onde ela se expande? Vai para o norte, porque lá para o sul estava cheio de grego. E o Enéas sabia que os gregos tinham a proteção dos deuses, eram perigosos. Então eles iam lá para o norte. E a expansão de Roma se dá para o norte. Cartago morre a rainha, mas os ensinamentos, então Cartago se desenvolve como uma grande potência militar, equivalente a Roma. As mesmas estratégias militares, as mesmas armas, era igual a Roma, como potência militar. E Roma e Cartago têm uma grande rivalidade. Essa rivalidade é chamada há três grandes guerras, chamadas guerras púnicas. O nome púnicas é um derivado de Fenícia, um equívoco linguístico, todo mundo dizia isso é parte da Fenícia, por isso chamava púnicas. Bom, a primeira guerra, em 264, mostra que os romanos eram muito bons em navegação. A segunda guerra é quando Aníbal resolve atacar Roma. Como é que ele vai atacar Roma? Ele entra pela Espanha, atravessa os Pirineus e vai até Roma. Qual era o grande exército dele? Baseado em tanques de guerra. Quais eram os tanques de guerra? Eram os elefantes. Então o elefante tinha a função de um tanque de guerra. E ele ia atacar Roma com os elefantes. Roma, é impossível a gente resistir. Ninguém vai resistir ao ataque de Cartago, do Aníbal, que era o grande general deles. Aí aparece um romano, Cipião, que diz: o jeito é fazer com que ele desista de atacar Roma e volte para descender Cartago. E aí a estratégia é: vamos atacar Cartago. E ataca Cartago, porque é lá pertinho, é só atravessar navio, é muito perto. Ataca Cartago. Cipião se desespera e volta para defender Cartago. Com isso salva Roma, mas é derrotado pelo Cipião. Então, derrotado, mas não é
eliminado Cartago. Uma terceira guerra reduz Cartago a nada, destrói completamente. E com isso Roma fica dona de toda a parte da norte da África. Nesse ínterim, reforçado pela... Claro, a campanha contra Aníbal, contra Cartago, dá muita força para os romanos, acreditando que eles tinham uma supremacia naval muito forte. Por que eles não conseguem derrotar os gregos? Porque os gregos contavam com o gênio do Arquimedes, que organizava a defesa. Então vamos atacar Siracusa, que é onde está o Arquimedes, ver se a gente consegue destruir a defesa montada pelo Arquimedes. E aí chega um general romano chamado Marcelo, e esse general consegue atacar. É claro, você tem uma defesa, mas para armar uma catapulta, armar outra catapulta, você pode dar um número muito grande de barcos, alguns passam. Então não é difícil entender como ele consegue destruir a defesa montada pelo Arquimedes. E na hora que ele consegue destruir a defesa montada pelo Arquimedes, se dá a morte do Arquimedes. Como foi essa morte do Arquimedes? Mas a gente tem que entender um pouco qual era a filosofia romana, o que era muito importante em Roma. A base, desde a fundação de Roma, a base era hierarquia e obediência. O grande sucesso das legiões romanas, elas eram montadas e organizadas na base de uma hierarquia absoluta. Aqueles que são da frente são os mais, que comandam mais, aqueles que comandam menos, aqueles que comandam... Então, todos eram estruturados na forma de uma hierarquia muito, muito rígida. E essa hierarquia remontava ao, comandante supremo, o César. Não, naquele tempo não tinha ainda César, mas o comandante supremo, o imperador, ali era a república ainda, o chefe de tudo, e os seus generais que eram... Então, a autoridade de uma pessoa investida em um cargo, como o general Marcelo, era absoluta, não era para ser contestada. E o soldado romano recebeu a ordem do Marcelo de ir buscar o Arquimedes, falar para o Arquimedes se apresentar ao Marcelo. O soldado romano chega lá e fala para o Arquimedes que o Marcelo está chamando, o general está chamando. O Arquimedes está fazendo alguma coisa, desenhando alguma coisa na areia, e diz, no momento que eu vou acabar isso aqui. O soldado romano não pensa duas vezes. Ele desobedeceu ao general, mata na hora. E assim morre o Arquimedes. O que a gente aprende dessa coisa aí? Se aprende um tipo de comportamento do cidadão, porque o soldado era um cidadão romano, e aquele cidadão que também era soldado do Alexandre, e que na hora que conquistava as coisas, a intelectualidade que os gregos encontravam no caminho, livros, indivíduos, etc., eram respeitadíssimos. Para os romanos, o que era respeitado? A hierarquia, a estrutura social, a autoridade. A diferença, dificilmente um soldado grego teria feito o que fez o soldado romano. Isso é muito interessante você entender a diferença de filosofia entre gregos e romanos, que logo vai dar consequência na nossa discussão sobre matemática. E aí, o Império Romano se torna o tal no mundo inteiro. Eles já tinham conquistado toda a Ibéria, Portugal, Espanha, conquistaram a Gália, que é a França, conquistaram a Britânia, que é a Inglaterra, conquistaram onde hoje é a Áustria, a Hungria, que é a região chamada Dácia. Eles funcionavam politicamente num sistema de república, até que um dos republicanos,
Júlio César. Acha que ele é o tal e resolve, não, a república não funciona, tem que ser um império, eu sou o imperador. Mas não fecha o Senado. E aí começa o Império Romano, o imperador é a pessoa principal. Os romanos obedeciam muito, a questão de obediência é muito grande entre os romanos. E, portanto, o sistema de leis dos romanos era um sistema muito elaborado. Tão elaborado que perdura até hoje. Qualquer curso de direito, primeira disciplina do primeiro ano chama Direito Romano. E são eles que, de algum modo, normatizam códigos, etc., para que a força do imperador é subordinada à obediência às leis. E as leis são dadas pelo poder chamado Senado. E os senadores são vindos de todos os lugares de Roma. Então, é uma estrutura política muito bem elaborada, que eu não vou falar mais sobre isso, mas... Na história, na literatura, na ciência, eles foram muito bons, os romanos, muito importantes. A literatura romana tem esse livro básico, chamado Eneida, que conta toda essa história que eu contei. Da Dido, do Enéas, tudo isso está no livro chamado Eneida, que justifica, que mostra como nasce o Império, como nasce Roma. Eles têm uma linguagem muito desenvolvida, o latim deles é uma gramática sofisticada, o grande gramático que tem é o Varro, a gente ainda tem os livros do Varro, é muito interessante, cada palavra é discutida, a organização gramatical, a lógica, a análise lógica, tudo isso é tudo muito bem feito lá. Eles têm ciência, uma ciência que descreve a natureza. E o livro do Lucrécio, chamado As Coisas Naturais, As Coisas da Natureza, De Rerum Natura, As Coisas da Natureza, esse livro é um livro muito interessante, porque descreve o reino animal, o reino vegetal, a geologia, uma série de coisas. E a obra que mais nos interessa é uma sobre arquitetura. Na verdade, é um misto de arquitetura e urbanismo, que é do Marcus Vitruvius Pollio. Esse Vitruvius viveu no século I a.C. O livro chama de Arquitetura. E eu dou muita importância a esse livro porque este é o livro de matemática dos romanos. Se nós temos em matemática grega, você tem o Euclides, tem o Apolônio, tem um monte de coisas, Arquimedes, todas essas obras, todo mundo diz, não, romano não tem matemática. Tem muita matemática. No livro do Vitruvius. Esse livro são 10 livros, a matemática romana. O que ele faz? Eles mostram que eles conheciam muito bem toda a matemática e toda a ciência grega. Conheciam muito bem tudo que os gregos faziam. Conheciam muito bem. E só interessava para eles o que tinha uma finalidade prática. Então, esse livro cuida de urbanização, cuida de arquitetura, de profissões, o que é um engenheiro, mas tudo isso ele aprendeu e avançou sobre as coisas dos gregos, mas sem nenhuma preocupação com as demonstrações, com a teoria. É muito interessante isso. O livro 1 começa, talvez seja o primeiro livro sobre currículo que a gente tem. Como um arquiteto deve ser educado. O que ele deve aprender? Quais as disciplinas que devem estar na formação de um arquiteto? É uma maravilha. Os argumentos que ele dá para justificar como o arquiteto deve ser formado. E sempre reconhecendo o conhecimento grego. O arquiteto deve ter uma formação clássica,
Então, na formação do arquiteto, eles têm que estudar o Lucrécio, têm que estudar o Cícero, têm que estudar o Varro, têm que estudar a gramática. Eles têm que ter essa formação humanística geral. O que é uma coisa muito importante como conceito de currículo. Capítulo 2, ele fala o que é arquitetura. E aí ele faz uma história da humanidade, no fundo. Os primeiros homens, quando começava a chover, tempo muito ruim, eles ficavam embaixo de uma árvore para se proteger da chuva. Depois eles descobriram que é interessante se proteger em cavernas. Eles vão para cavernas, aparece o fogo. É uma história da pré-história. Muito interessante o conceito de arquitetura, até que começa a se desenvolver construções para abrigar os indivíduos. Isso está no livro do Vitrúvio. O livro 2, claro, os romanos eram um povo de conquista. Eles iam conquistando, acabaram com os etruscos e foram mais adiante. Bom, quando eles, claro, os etruscos eram bem organizados, mas quando eles chegam na Gália, por exemplo, a atual França, o que era aquilo? Uma grande floresta. E onde que estavam esses indígenas dessa floresta? Eles estavam em acampamentos, aldeias. Mas a aldeia não serve à estrutura formal, toda a organização da cidade romana. Então, se nós quisermos efetivamente conquistar uma região, nós temos que plantar nessa região cidades no estilo romano. Esse é o processo de urbanização das florestas, que é o que eles encontravam. Vocês encontram isso, mas muito bem contado, e é uma delícia, nos livros do Asterix. Asterix conta essa história. Vai dizer, bom, mas isso é livro de quadrinho, com uma assessoria histórica do mais alto nível. Então, podem confiar no Asterix. E o que eles mostram? Como que a cidade romana era organizada. Quem que morava nas cidades romanas? Os oficiais romanos que iam para conquistar a terra dominada. Claro, os romanos se expandiram também para o Egito, se expandiram também para Israel, se expandiram para... Claro, quando chega no Egito, o Egito já era urbanizado. Quando chega a Israel, já era urbanizado. O que eles fazem? Os romanos são de uma adaptabilidade enorme. Não vão mexer no que já existe. Só vão colocar um ou outro elemento que culturalmente não é desse povo conquistado. E todos eles acabam construindo uma arena, porque não havia os jogos que se fazia em Roma. Constrói uma arena, constrói um tipo de teatro, mas mantém a arquitetura existente. Então, as cidades do norte da África, conquistadas pelos romanos, são muito interessantes, porque é um sincretismo de cultura tradicional e algum elemento de cultura romana. Quando você vai, isso aí aparece muito bem quando você visita Marrocos. Marrocos é onde a gente fica mais impactado por essa mistura da cultura da cidade tradicional e a cidade romana. Quando você chega num lugar onde só tem selva, você quer lá construir uma cidade. Uma coisa muito parecida aconteceu em 1500, 1600, quando eles chegaram aqui nas Américas. E as cidades incas, astecas, continuaram. Foram modificadas, mas até hoje você tem cidades incas e astecas. Na Amazônia, não tinha o conceito de urbanização. Aí você precisou plantar cidades novas, que é o que os romanos fizeram quando chegaram na Gália, na Inglaterra, etc. Então, tudo isso é muito bem mostrado pelo Vitrúvio, inclusive quais são as coisas importantes ter numa cidade. É um tratado de urbanismo, precisa ter uma praça central, precisa ter um fórum, precisa ter um lugar onde há cultos religiosos, porque esse povo conquistado tem os seus cultos.
esses cultos das florestas, nós temos que dar um lugar onde pode ter culto. E aí tem aquele pavilhão onde você tem um altar, as colunas e um espação muito aberto. Isso vai ter muita importância na matemática também. No livro 3, ele discute alguma coisa que seria o que a gente pode chamar os fundamentos teóricos. Quais são os elementos matemáticos, em questão de contagem de tempo, meteorologia, tudo isso, mas tudo sem demonstração, só os resultados. No livro 5, ele diz uma coisa importante no livro 5, diz que quando nós conquistamos uma cidade, nós temos que ter ali teatros. Temos que ter teatros. Mas o teatro tem que ter som. Como é que você vai ter um teatro que tenha bom som? E quem visita a ruína romana sabe que o teatro romano, você está sentado lá no fundo, você ouve o que acontece lá no palco. Como é que você tem esse som muito bem? E aí eles estudam o ângulo das arquibancadas. As arquibancadas têm que ter um ângulo reto. Esse ângulo reto, como é que você vai fazer um ângulo reto? Um pauzinho de 3, um pauzinho de 4 e um de 5 te dá um ângulo reto. É o teorema de Pitágoras. E aí ele diz, os gregos se preocupavam em demonstrar isso, mas para quê? Você vai construir uma casa, você tem um quarto principal, mas você quer um quarto maior, você quer um quarto que seja o dobro daquele. Como é que você faz? Você pega um quarto que seja quadrado. Se eu quiser um quarto que tenha o dobro da área, basta construir um quarto cujo lado é a diagonal. E aí você tem um quarto de área dupla. Imagina, o Vitruvius comentando. Os gregos se preocupavam em tentar mostrar se isso é número ou não, que é a raiz de 2. Uma gozação permanente da preocupação dos gregos com abstratos. Os gregos eram tão avoados, só pensavam em coisas assim, que o maior matemático grego, todos reconheciam lá em Roma, o maior era o Arquimedes, o maior matemático grego, quando fez uma descoberta, saiu pelado pela rua gritando Eureka. Daí nasce a história do Arquimedes, que saiu gritando Eureka. Está no livro do Vitruvius. Então, todas essas coisas mostram. No livro 6, ele fala da universalidade da matemática e dá uma assim de bacana, dizendo, não, os cientistas, os pensadores, os filósofos, não se preocupam com recompensa material. E a leitura disso está claramente indicando que ele está puxando o saco do imperador. Dizendo, não, nós nos preocupamos com riqueza, nós queremos servir o império. Essa é a ideia. O livro 9, ele, mais uma vez, faz comentários sobre o conhecimento dos gregos. E ele estuda muito, nesses livros todos, estuda os modelos de arquitetura. Então, esse negócio de falar coluna dórica, coluna jônica, tudo isso, está tudo lá no Vitruvius. Como construir templos, tudo lá. É um livro maravilhoso. Até que ele chega no que seria um código de ética profissional do engenheiro. É um livro altamente recomendável. Existe uma tradução em português. Vocês encontram isso na bibliografia que eu dei para vocês. E o livro Vitruvius, bota lá no Google, vocês baixam de graça os 10 livros do Vitruvius. Tradução em inglês é boa. Resumindo, o ethos de Roma, a grande coisa que caracteriza o pensamento romano é a praticidade, coisas práticas. Enquanto o ethos da Grécia é abstração, é tentar demonstrar, é filosofar. Os romanos eram práticos. Sendo muito práticos, não quer dizer que eles não tenham respeito pela cultura abstrata, teórica dos gregos. E eles têm grande respeito pelos gregos. Qualquer intelectual romano dominava a língua grega com toda facilidade. Uma boa parte dos escritos de gente como Cícero é uma boa parte em grego. Eles dominavam muito bem.
Tanto que, quando eles conquistaram a Grécia, não vamos mexer nas academias, apesar deles fazerem essas coisas sem muita importância, acaba sendo importante para nós. E eles respeitam e estimulam as academias. Tanto que matemáticos como Apolônio é um matemático romano, vivia no tempo dos romanos, mas culturalmente fazendo as coisas gregas. O Diofante é romano, fazendo as coisas gregas. O Teon de Alexandria, a Hipácia, todos eram cidadãos romanos, porque todo mundo conquistado por Roma se tornava cidadão romano, desde que pagasse o imposto devido a Roma. E na Bíblia, no Novo Testamento, Cristo não discute isso. Dá a César o que é de César, ele quer o dinheiro. Paga isso, a gente continua romano. Mas não deixa de ser aquilo que a gente é. E essa é uma característica romana. Os gregos continuavam gregos, fazendo a cultura deles, todos cidadãos romanos, desde que pagassem o imposto. E mesma coisa na Gália, mesma coisa na Inglaterra. Aí que o livrinho do Asterisco é muito interessante. Em particular, a Academia de Alexandria, sob domínio romano, é muito importante. Ptolomeu, por exemplo, escreveu a geometria, tudo em grego, é óbvio, porque ele era grego, mas era romano, cidadão romano. E escreveu esse famoso livro da geografia. O Diofante, que escreveu a aritmética, a álgebra, era, claro, filosofia como filósofo, pensador grego, mas vivendo no mundo romano. Respeitadíssimo. Mesma coisa o Teon e mesma coisa a Hipácia, que é a filha do Teon, que fica a diretora da Biblioteca de Alexandria e da Academia de Alexandria quando o Teon morre. Respeitada pelos romanos. Ela é morta e trucidada. Por quem? Pelos romanos cristianizados. Porque romano, antes do cristianismo, respeitava grego. Na hora que se cristianizou, grego é pagão. E essa pagã, Hipátia, tem que ser morta. A biblioteca só tem coisa pagã, tem que ser destruída. Isto é o efeito de um equívoco muito grande na hora da cristianização do Império Romano. O Império Romano se torna um império muito grande. Você vê, tudo isto aqui era domínio romano. Tudo domínio romano. Chega na Judeia, Jerusalém, os romanos em Jerusalém aparece lá em Jerusalém uma pessoa, um cidadão, Josuá, vinha da cidade de Nazaré, um rabino, um curador, fazia curas, era terapeuta. É uma passagem, não tem muito a ver com... Aparece 3 ou 4 linhas na grande história sobre a Judeia, ou Israel, escrita pelo historiador Flávio Joséfos. Que era o Flávio Joséfos? Era um judeu, cidadão romano, e como cidadão romano ele foi para Roma, ele circulava muito bem, e em Roma ele escreve um livro muito importante chamado A Guerra dos Judeus, em que ele conta como os judeus resistiram ao domínio romano. Os judeus, de todas as conquistas romanas, talvez foram os que deram mais trabalho. Se entende, os romanos eram politeístas, pagãos. Os judeus haviam se estabelecido como monoteísmo numa região só cercada de politeísmo.
Agora chega um dominador, politeísta, pagão, fazendo as coisas ateu, com uma moralidade muito questionável. Isso era inadmissível para os judeus. Principalmente o fato de a hierarquia, a parte mais estabelecida lá em Israel, começa a ficar tentada pelas grandes coisas que eram apresentadas pelos romanos, as riquezas, as festas, as orgias, tudo isso contrário àquilo que era pregado pelo judaísmo. Então há um choque muito grande. A conquista romana nos outros lugares vai sendo levada. As conquistas romanas em Israel entram num choque fundamental, contesta as coisas básicas de todo esse pensamento. Os judeus não se conformam com a presença romana e se revoltam, há muitas revoltas. Aparece uma pessoa que começa a atrair a atenção de todo o povo, é interpretado como possível Messias, que seria aquele que ia libertar Israel do domínio romano. Esse Messias não pega em arma, fala para a gente dar a César o que é de César. Esse aí não serve como Messias. E daí ele é descartado. Logo aparece um outro que pega em armas, que é chamado Bar Kokhba. Esse Bar Kokhba comanda isso vem depois. A guerra dos judeus fala em várias guerras antes. Agora, Bar Kokhba é a definitiva. Ele parece que ia conseguir expulsar os romanos. Não consegue. Ele é morto. Esse seria o Messias que salvou. Ele é morto. Isto os romanos falam, não dá mais para aguentar esse povo. É guerra, é revolta atrás de revolta. Não dá mais. Fazer o quê? Usar a mesma estratégia que o Nabucodonosor tinha usado na Babilônia, tirar todos eles e levar para um outro, como um tipo de prisioneiros? Não dá, porque eles se organizam e voltam. O jeito é tirar a força deles, dispersando-os. E eles vão sair sem levar coisa alguma. Bom, pode levar o Torá, pode levar a coisa religiosa, isso aí pouco importa. Sem levar bens, espalhar pelo Império Romano. Aí eles vão muito fracos e acabam desaparecendo no meio do Império Romano. Esse foi, obviamente, o equívoco. Eles levaram a coisa mais importante, que é o livro sagrado, a crença e a união, mesmo estando longe. Estavam sempre unidos, fazendo a mesma coisa na mesma hora. Princípios rígidos, e aí o judaísmo se estabelece modestamente, sem dar muito problema, em praticamente todo o Império Romano. Este é o que aconteceu com Cristo. O rabino, judeu, terapeuta, foi crucificado, morto e aí ressuscitou. Puxa, essa é uma figura importantíssima. Olha, ele efetivamente, para aqueles todos que seguiam e que viram no ressuscitar, este é o homem divino. Este é o Messias, o Filho de Deus. E aí todo o cristianismo tem os seus discípulos, é um grupo pequeno, bem pequeno, aqueles apóstolos. Bom, então vamos levar essa mensagem para os outros judeus, vamos ver se esses outros judeus acordam para essa verdade trazida pelo Filho de Deus. E aí começa a evangelização. A evangelização é destinada a judeus. Mas aí o São Pedro tem um sonho que está descrito na Bíblia. Vocês leem o Atos dos Apóstolos de São Pedro, e ele tem um sonho que diz, não, isso aí tem que ser espalhado para todos os povos, não é só para os judeus.
E aí começa a evangelização de todos os povos que eles encontravam no Império Romano. O Império Romano estava numa fase de muita decadência, muita corrupção. Os soldados romanos nas fronteiras, nas terras conquistadas, o salário não era bom, mal recebiam alimentação, e o Império Romano estava em crise. Essa grande crise do Império Romano via nessa palavra de Cristo, nessa doutrina que é uma coisa de amor, de bondade, com esperança num futuro, eles viam nisso uma saída. E daí a evangelização começa a ganhar força em todo o Império Romano. E os cristãos começam a adquirir uma força no Império Romano. Claro, essa força que ele vai adquirindo também implica muitas concessões. Você quer atrair um pagão que tenha sua imagem em casa, etc., pode construir a imagem. Imagem de quem? Bom, pode fazer, inclusive, a imagem de Deus, que é uma coisa absurdamente contrária à ideia do judaísmo. Quando Moisés briga ali com o povo todo por causa do bezerro de ouro, é inadmissível que você possa ter ídolos que você pode dizer, essa é a imagem de Deus, essa é... Não tem isso. Mas aqueles pagãos que acabam aderindo ao cristianismo recebem algumas coisas desse tipo. Puxa, nós fazemos aquelas festas para comemorar a colheita. Tá bom, faz essa festa pensando que é uma festa cristã, etc. Ainda está incipiente, isso aí leva 300 anos, criando essa conquista do pagão para a ideia do cristianismo, com algumas concessões de natureza pagã. Inclusive pensar, puxa, Deus são três, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma concessão enorme ao politeísmo. Ou é um, ou como é que pode ser três? E essas concessões todas são muito, muito sérias, mas dão a grande vantagem ao Império Romano e os cristãos acabam ficando uma grande força no Império Romano. Essa força nós vamos discutir logo em seguida. Aí muda um pouco o caráter dessa história. Então, qual é o resumo, o que nós temos até hoje? É aquela antiguidade grego-romana, que resulta de Babilônia, de Egito, e que uma outra força, um outro conceito, que vem do monoteísmo judaico, mas faz certas concessões, ganha força. É o cristianismo. Então, esse é o momento onde começa a segunda parte da nossa história, o que seria a aula 2. Eu deixei hoje, mandei entregar para vocês, pela internet, um artigo chamado From EA to Avatar, que é a palestra que eu fiz no PME, mas que dá até mais ou menos tudo que eu falei até agora. Menos a parte agora do cristianismo. Então, vamos passar para a aula 2. Como eu disse, eu não vou fazer coisas e tenho que acelerar para poder chegar a um ponto. A história de Roma eu vou fazer bem rapidinho. O Império Romano e o cristianismo. Claro, o Império de Roma estava mal. Os soldados nas fronteiras não ganhavam bem, mal alimentados, etc. Acaba tendo uma cisão no Império de Roma. Poderes rivais acabam fazendo dois mundos romanos. O Império Romano do Ocidente, que é o tradicional, com Roma, etc., e um outro imperador que se localizava lá numa cidade importantíssima chamada Bizâncio, ou na Grécia, onde hoje é Constantinopla. Em Bizâncio,
ou Constantinopla, Istambul, é Turquia hoje, em Bizâncio. Então são dois impérios romanos. O imperador de Bizâncio, chamado Constantino, percebe que efetivamente a força dos cristãos era muito grande. E ele consegue, de algum modo, atrair o apoio dos cristãos. A história contada pela igreja é que a mãe dele teve um sonho, que aparece uma cruz. A mãe dele era Helena, Santa Helena, teve aquele sonho e convenceu o filho a adotar o cristianismo. Bom, são várias maneiras de ver essa história. O fato, independente de qual é a história que se conta, o fato é que o Constantino dá aos romanos, aos cristãos, uma situação privilegiada no Império Romano, no sentido de eles não serem mais perseguidos, atormentados, etc. Eles podem ter uma voz de cidadania cristã aberta. Com isso, os cristãos adquirem um status. Não se fala em poder, mas ao adquirir esse status, eles acabam sendo mais poderosos que o imperador. Mas os cristãos, claro, foi um negócio de espalhar. Os 12 apóstolos saíram, cada um para um lado, cada um falando umas coisas totalmente diferentes. Alguns foram para o lado do Egito, outros foram para o lado da Grécia, outros foram para o lado... Então, eles espalharam pelo Império. Onde tinha judeu, eles iam fazer a sua pregação. E depois, mesmo não tendo judeu, por causa do sonho do Pedro. Então, eles estavam espalhados. Cada um tinha a sua maneira de contar a vida de Cristo. 300, 400 anos depois, você imagine quanta coisa diferente aparecia. Aí a liderança cristã se reúne num concílio, em 325, e diz: precisamos pôr ordem nessa coisa toda. Já que nós temos a possibilidade de serem parte integrante do Império Romano, nós temos que estar estruturados. Da onde vem essa estrutura? Dos evangelhos. Mas o que se vai fazer com 500, 600 evangelhos diferentes? Não, vamos adotar só 4. Esses 4 são Mateus, Lucas, Marcos e João. Os 4 que mostravam uma consistência na exposição, os 4 que se complementavam e davam uma história muito coerente da vida de Cristo, da mensagem de Cristo. Esses 4, obviamente, esse concílio não foi sem muita discussão. Desagradou muita gente que queria outros evangelhos. Isso aí vai ter um efeito muito grande logo em seguida. Pouco depois desse conselho, o Juliano, depois do Constantino, tenta voltar ao paganismo, oficializando. O paganismo é a religião oficial, mas não deu certo, e o Teodósio, esse aí dá um golpe definitivo no paganismo. O cristianismo está oficializado. É a religião oficial do Império Romano. Bom, um império onde não tinha nenhuma religião, cada um fazia o que queria. Inclusive o Vitrúvio dizia, quando construiu os templos, que esses templos são para que cada um venha e faça as suas tradições religiosas. De repente fica tudo cristão. Claro que há muita oposição. E uma boa parte dessa oposição vem da intelectualidade, dizendo: puxa, mas olha, filosofia grega é tão elaborada, a filosofia tão complexa, tão elaborada, e substituir essa filosofia por uma filosofia dos 4 evangelhos. E, claro, os evangelhos são admiráveis como mensagem, como preceitos, etc., mas do ponto de vista filosófico, são relativamente modestos comparado com a filosofia grega. E os gregos diziam: não, filosofia é isto, e não aquilo que está nos evangelhos. Portanto, os gregos se tornam